Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite quero trazer uma mensagem para nossas vidas. A palavra do Senhor nessa noite vai de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, Mateus 11, versículo 28. A palavra do Senhor vai dizer assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Nessa noite a palavra do Senhor é um convite. O próprio Jesus, ele convida, aonde a palavra diz: vinde a mim. E Jesus, ele não chama alguns, ele chama todos que se encontram cansados e sobrecarregados. Meu amado, a melhor escolha que nós possamos fazer na nossa vida é Jesus Cristo. A melhor escolha do homem nessa vida tão passageira, tão rápida, é Jesus Cristo. Que você possa escolher Jesus Cristo, que você possa dar ouvido a essa palavra e se aproximar de Jesus. Jesus, ele convida para que venha até ele. Jesus, ele não deixa um fardo pesado na vida do homem. O de Jesus, ele é suave, ele é leve. E nós vivemos dias onde temos visto pessoas em desespero, pessoas sofrendo, pessoas passando por momentos muito difíceis. Mas a palavra do Senhor nos convida para que viemos chegar até Jesus, para que viemos aproximar de Jesus, porque Jesus, ele pode fazer algo pela minha e pela sua vida. Jesus é o único, Jesus é o único que tem o renovo para mim e para a sua vida. Meu amado, não perca tempo nesse mundo, não perca tempo com as coisas passageiras dessa vida. Tudo que você faz nessa vida sem Cristo Jesus, certamente você sofrerá as consequências. Tudo aquilo que você faz sem Jesus, vai chegar o dia de você prestar conta. Jesus, ele está convidando, ele diz: venha a mim todos que ouvem essa palavra. A palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra diz: não sejamos só ouvintes da palavra de Deus, mas nós viemos praticá-la, nós viemos dar ouvido à palavra de Deus. Meu querido, Jesus Cristo é a oportunidade que você tem nessa noite de salvação. Jesus Cristo é a oportunidade que eu tenho nessa noite de salvação. E que nós viemos em nome de Jesus. Nós viemos abraçar, nós viemos agarrar essa oportunidade, porque depois não haverá mais oportunidade. A palavra do Senhor vai falar sobre um homem rico, e vai falar sobre Lázaro, um homem pobre, onde diz que esses dois homens, chegou o dia deles partir dessa vida. E a palavra do Senhor vai dizer que um foi levado ao seio de Abraão, mas o outro foi levado a um lugar de tormenta, foi levado a um lugar de sofrimento. Mas isso foi escolha dele, porque ele escolheu viver nessa terra sem Jesus. Então tudo isso aqui passa. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Jesus, ele fez uma promessa para a humanidade, que ele iria e deixaria o Consolador, mas ele diz que um dia ele voltaria. A palavra diz que um dia ele voltaria, e Jesus, ele voltará. Jesus, ele virá, a palavra vai se cumprir, porque a palavra, ela é fiel, a palavra, ela é verdadeira. E Jesus, quando ele diz: olha, eu estou indo preparar uma morada, eu vou, mas quando eu for, voltarei. E Jesus diz que ele é o caminho, meu amado. Jesus diz que ele é o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai, a não ser através de Jesus Cristo. O homem, ele se encontra numa posição de condenado sem Jesus. O homem se encontra numa posição onde ele será condenado sem Jesus. Mas isso é a escolha do homem. A palavra diz que foi colocado duas portas perante o homem. Há dois caminhos e tudo é escolha. E toda escolha a sua consequência. Toda escolha um dia vai ter a sua consequência. A palavra diz que não há nenhuma condenação para quem
está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem entra no caminho chamado Jesus Cristo. Jesus, ele já veio. A palavra diz que ele veio como cordeiro. Quando João vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio nessa função. O verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra do Senhor não é somente a gente conhecer ou a gente falar alguns versículos, não. A palavra diz que a casa que está sobre a rocha é aquele que ouve, mas também aquele que pratica. Então a palavra do Senhor diz sobre o praticar. Ninguém é perfeito para seguir a palavra perfeitamente, não. Mas todo dia nós temos que lutar, meu amado. Todo dia nós temos que lutar contra aquilo que nos afasta de Deus. A palavra diz que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado. Mas para isso o homem tem que abrir o coração. A palavra diz: eis que eu estou à porta, eu bato. Se você abrir, então abrir a porta é você querer Jesus. É você que decide querer ou não. É você que decide dar um passo para Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele teve um encontro com o jovem rico. E quando ele tem um encontro com aquele jovem rico, ele pergunta o que é que seria necessário fazer. E ele vai falar para Jesus, fala para ele: olha, e ele vai dizer: eu sirvo isso, Senhor, eu obedeço os mandamentos, eu honro o pai e mãe, eu faço tudo isso. Mas quando Jesus falou para ele: olha, agora vende tudo que você tem, deixe-me e siga. Jesus ali falando para aquele jovem rico, Jesus viu que aquele jovem rico não estava com o coração em Jesus. Ele não estava disposto a deixar tudo para seguir Jesus. Ele não estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha para servir Jesus. Então, meu amado, Jesus, a palavra diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Então nós temos que seguir Jesus. É abrir mão, meu amado. É abrir mão para que a gente venha ter uma mudança, a gente venha ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Andar com Jesus é renunciar. Onde a palavra diz: aquele que ama mãe, pai, filho, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Senhor Jesus, a palavra diz para mim e para a sua vida: só um mediador entre Deus e o homem, e esse mediador é Cristo Jesus. Não existe outro mediador, não existe outro caminho que possa salvar o homem. É somente Jesus Cristo. E nessa noite eu estou aqui não para te convidar a uma religião, não. A palavra diz que quem foi enviado foi o Filho. O caminho é o Filho, a porta é o Filho, o Cordeiro é o Filho. Quem morreu pela humanidade foi o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há duas eternidades esperando o homem. Há duas eternidades aguardando a sua alma. Uma eternidade com Cristo e uma eternidade sem Cristo. Um lugar de salvação e vida eterna e um lugar de condenação. Mas eu estou nessa noite para falar para ti. Não estou aqui para te condenar, porque a palavra diz que aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então nós passamos a andar, a estar com Cristo, quando a gente abrimos mão, quando a gente vem para Cristo e a gente renunciamos. Cada dia Ele nos capacita, meu amado. A trombeta ela vai soar, o momento vai chegar, Jesus vai vir. A palavra diz que seria como foi no tempo de Noé, nos dias de Noé. E nós temos visto o amor cada dia escasso, o amor cada dia se aumentando, o ódio do ser humano. E a palavra diz que é por causa do aumento da iniquidade, o pecado do homem cada dia tem se aumentado. E cada dia a gente temos visto a criatura desprezando o seu Criador. A palavra diz que aquele que o confessar perante os homens, ele o confessará perante o Pai. Mas aquele que o negar, será negado perante o Pai. A sua alma tem um alto preço, meu amado. A sua alma foi paga um alto preço. Mas para isso nós teremos que querer Jesus Cristo. Então nessa noite, essa breve mensagem, para mim e para a sua vida, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas talvez amanhã pode ser muito tarde. Não espere, meu amado. Não espere o amanhã. Hoje é o dia. A palavra diz de um certo homem
que esse homem era rico, ele encheu o seu celeiro. A palavra diz que esse homem falou: eu vou crescer o meu celeiro, encher, para que eu possa descansar e repousar a minha alma. A palavra diz: louco, se nessa noite pedires a tua alma, para quem tu tens preparado. Então a nossa alma automaticamente tem sido preparado, ou para a salvação ou para a condenação. Cristo, ele não condena ninguém. A palavra diz que ele não veio para condenar, mas veio para salvar. Mas para isso nós temos que querer Cristo, nós temos que chegar a Cristo. O convite é: vinde a mim. Então temos que dar um passo para o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro e te entrego, Pai, cada vida que me ouviu, está me ouvindo e vai me ouvir. Pai amado, toma o setor QMR, mais uma vez te entrego em tuas mãos as vidas, as famílias, os lares. Que essa palavra alcance corações nessa noite. E aquele que ouvir e vai ouvir, Pai, em nome de Jesus, tenha cura e libertação na vida dele, em nome de Jesus. Amém.